Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre a Cristeira, que foi uma guerra que aconteceu entre camponeses e organizações católicas que lutaram contra as posições contrárias do governo mexicano. A Guerra dos Cristeiros no México, também chamada de Cristiada, foi um conflito armado entre os fiéis católicos, como foi dito, e o governo do México sobre o direito à liberdade religiosa. A guerra, que começou em 1º de janeiro de 1927 e durou mais de 3 anos, foi uma resposta às agressivas medidas adotadas pelo presidente Plutarco Elías Calles, esse aí da foto, para erradicar a Igreja Católica do México. Desde a morte do padre Miguel Hidalgo e depois do padre José Maria Morelos, que participaram da Guerra da Independência do México entre 1820 e 1821, houve perseguição religiosa a partir de 1873 e até 1876. E durante essa época, a resistência católica entre as políticas do presidente Sebastián Lerdo de Tejada foi chamada de religioneiros ou religionários. Perseguição também, de certa forma, durante a Revolução Mexicana, 1910 a 1917. E em 1917, a nova Constituição mexicana inclui fortes medidas anticlericais que negavam reconhecimento legal à Igreja. Exigiam que os sacerdotes se registrassem e tivessem suas atividades limitadas, proibiam a educação religiosa, nacionalizavam as propriedades da igreja e ilegalizavam a celebração de cerimônias religiosas fora das igrejas. A Guerra dos Cristeiros, 1926 a 1929, foi uma resposta ao ataque direto contra a fé católica por parte do presidente Plutarco Elías Calles. A aplicação estrita das regras anticlericais da Constituição Mexicana de 1917 foi conhecida como Lei Calles. O presidente Plutarco Calles abraçou uma forma radical de ateísmo e socialismo, que conduziu a adotar medidas drásticas para erradicar o catolicismo do México. Órfão ainda criança, Plutarco cresceu em meio à pobreza e à privação, e quem se encarregou dele foi seu tio, Juan Bautista Calles, de quem adotou o sobrenome. Ateu fervente, Juan Bautista educou seu sobrinho em um ódio fanático contra a Igreja Católica. Calles lia muitos livros e artigos de autores baseados na utopia socialista e quis o mesmo para o México. Por conta da repressão aos fiéis católicos, surgiu em 1925 o movimento cristeiro, organizado pela Liga Nacional de la Defensa de la Liberdade Religiosa. Apesar das manifestações pacíficas, o governo lançou um ataque mais direto contra a igreja, mediante prisões, intimidações e execuções. Ao não poder chegar a um acordo com o regime, Calles, e com o fim de evitar enfrentamentos e derramamento de sangue, os bispos pediram autorização e o Papa Pio XI aprovou suspender o culto católico em 31 de julho de 1926, exatamente na véspera da entrada em vigor da Lei Calles. Os primeiros levantamentos para defender a liberdade religiosa no México ocorreram apenas em 1º e 2 de janeiro de 1927, no ano seguinte, no norte do estado de Jalisco. Este acontecimento foi o primeiro que teve êxito em rejeitar as tropas do governo. E a vitória estimulou o movimento. E aí a Liga Católica contratou o general Enrique Goristieta Velarde, o que o tornou tais movimentos esporádicos claramente em um exército cristeiro. O lema principal dos rebeldes católicos era Viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. Estima-se que cerca de 25 mil cristeiros perderam a vida durante os 3 anos de duração dessa guerra, e aproximadamente 65 mil soldados do governo.
O acordo de paz só veio pelas habilidades diplomáticas do clero católico e dos leigos para negociar o acordo de paz que acabou com a cristiada. Muitos cristeiros foram executados mesmo depois desse acordo de paz. Dentre eles destaco José Maria Sanches del Rio e o beato Miguel Agostinho, que posteriormente foram canonizados. Essa história virou um filme de nome Cristeiros, que eu recomendo. No dia 21 de junho de 1929, terminou oficialmente a Guerra Cristeira no México, com a assinatura dos acordos entre o arcebispo mexicano Leopoldo Ruiz e Flores, delegado apostólico do Papa Pio XI, e o então presidente do país, Emílio Portes Gil, que assumiu em dezembro de 1928. Foi um fim de um conflito de 3 anos entre o governo mexicano e grupo de fiéis católicos denominados cristeiros. Atualmente, após a reforma constitucional de 1992, foi estabelecido um regime que respeita os direitos dos crentes e as relações institucionais entre o Estado e a Igreja. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.